Por mais de 100 anos, o busto de Nefertiti tem sido considerado o rosto mais belo da história antiga. Milhões de pessoas já se encontraram diante dele. Ninguém sabia o que havia por baixo. Então, um tomógrafo cortou o gesso pintado e algo apareceu dentro do calcário, algo que nunca deveria ter sido visto. Algo que a escultora escondeu de propósito. Algo que contradiz silenciosamente tudo o que o mundo acredita sobre ela. Tomushi. Todos os anos, mais de 500 mil de visitantes vêm a Berlim para admirar a rainha egípcia. O que a tomografia revelou não é a aparência real de Nefertiti. É a aparência que alguém no poder precisava que ela tivesse, e a diferença é perturbadora. O rosto nunca deveria ter sido visto. Eis o que acontece. Por mais de 100 anos, o busto de Nefertiti exerce um fascínio quase mágico. Um oval perfeito, um pescoço longo e elegante, um olho pintado eternamente serena, eternamente jovem. Turistas se aglomeram contra o vidro no Neues Museum, em Berlim, e saem convencidos de que viram o rosto de uma antiga rainha. Mas não viram. Em 1912, uma expedição arqueológica alemã que trabalhava em Tel El Amarna, as ruínas soterradas da capital perdida de Akhetaton, invadiu a oficina de um escultor chamado Thutmose. A equipe encontrou o busto deitado de lado nos escombros, intocado por mais de 3.000 anos. Sem inscrição, sem cartucho real, sem nome, apenas um rosto. Este busto de calcário foi esculpido há mais de 3.000 anos e permaneceu oculto até ser descoberto por uma equipe arqueológica alemã em Amarna, em 1912. Foram necessárias décadas de cuidadosa comparação com relevos de templos sobreviventes para que os estudiosos chegassem à conclusão de que a mulher retratada era quase certamente Nefertiti, a grande esposa real do faraó Akhenaton, que governou o Egito por volta de 1353 a 1336 a.C. O busto foi levado de volta a Berlim e colocado sob vidro, onde se tornou um dos objetos mais fotografados do planeta. Décadas depois, a equipe de imagem decidiu olhar dentro dele. Agora, imagine isso. A tecnologia utilizada foi a tomografia computadorizada, o mesmo tipo de exame que um hospital usa em pacientes, só que adaptada para a arte. Ela emite raio-x através do objeto a partir de centenas de ângulos e reconstrói o interior em 3 dimensões, camada por camada, sem nunca tocar a superfície. Quando o exame terminou, a equipe se reuniu em volta da tela, esperando confirmar o que todo historiador da arte já suspeitava há décadas: um núcleo sólido de calcário, uma simples camada de gesso, um retrato real padrão refinado, porém fiel. Sob a famosa pintura exterior, havia um segundo rosto distinto. Esculpido no calcário com meticulosa precisão e escondido sob milímetros de gesso, estava o retrato de uma mulher que não se parecia em nada com a do museu. O nariz era mais fino, mais comprido, mais pronunciado. Linhas tênues nos cantos da boca, uma leve ruga sob os olhos. As maçãs do rosto estavam ligeiramente desalinhadas. As 2 metades do rosto não eram perfeitamente simétricas. Aquela não era a deusa por trás do espelho. Era um ser humano real, e alguém a havia enterrado sob gesso e construído uma mulher diferente por cima. Um escultor que mentiu. Nos tempos modernos, Nefertiti tornou-se uma das imagens mais públicas dos museus de Berlim. Agora pense no que isso significa. Thutmose não era um aprendiz, ele era um mestre escultor que trabalhava no mais alto nível do patrocínio real. Ele esculpiu uma representação fiel, ligeiramente envelhecida e ligeiramente imperfeita da mulher mais poderosa do reino e, em seguida, a cobriu deliberadamente. Por que, para responder a essa pergunta, é preciso compreender a década mais estranha da história egípcia. Akhenaton, marido de Nefertiti, fez algo que nenhum faraó antes dele jamais havia tentado. Ele demoliu os alicerces religiosos de toda a civilização. Fechou os templos dos antigos deuses. Despojou os sacerdotes de suas terras e autoridade. Declarou que agora só existia um Deus digno de adoração, Aton, o disco solar visível, e que ele e sua esposa eram os únicos 2 seres humanos na Terra autorizados a falar com ele. Mudou a capital para o deserto e construiu uma nova cidade do zero. Foi a revolução religiosa mais radical em 3.000 anos de história egípcia. E aqui está o ponto crucial nessa revolução. Nefertiti não era apenas uma rainha.
Ela era a face pública de uma ideologia. Relevos da época a mostram ao lado de Akhenaton em cerimônias sagradas. Outros relevos a mostram sozinha, erguendo um porrete sobre inimigos ajoelhados, uma pose anteriormente reservada aos próprios faraós. Nenhuma rainha egípcia jamais havia sido retratada dessa forma. Ela era corregente em tudo, exceto no título, e possivelmente também no título. Portanto, o busto nunca foi uma lembrança privada. Era uma ferramenta de propaganda estatal. O rosto suave, atemporal e perfeitamente equilibrado era exatamente a imagem que um novo regime frágil precisava projetar para uma população forçada a abandonar todos os deuses que conhecia. O busto não retratava Nefertiti como ela era. Retratava Nefertiti como ela precisava parecer. E aqui está o detalhe que deveria causar arrepios. Arqueólogos o encontraram na oficina de um escultor, não em um templo, não em uma tumba, mas em uma oficina. O que significa que era um molde-mestre, um modelo de referência que copistas por todo o império deveriam reproduzir repetidamente, até que cada egípcio que a visse enxergasse a mesma imagem controlada. Esse é o rosto que o mundo admira há um século. Não é um retrato, é uma máscara. Se você quiser continuar desvendando as camadas do que foi enterrado com essa mulher, o nome apagado, o corpo mutilado, as filhas desaparecidas, o túmulo que talvez ainda esteja escondido, reserve um instante para se inscrever. Essa história fica mais sombria quanto mais você se aprofunda, porque a máscara é apenas a primeira camada. Um nome apagado. É aqui que a coisa fica estranha. Por volta do 12º ano do reinado de 17 anos de Akhenaton Nefertiti, desaparece. Não há anúncio nenhuma inscrição funerária, nenhum túmulo identificado. A mulher mais representada no Egito do período tardio, uma figura que aparecia em parede de templo após parede de templo em relevo de palácio. Após relevo de palácio, simplesmente desaparece dos registros oficiais. Durante a maior parte da história moderna, os estudiosos presumiram que ela havia morrido de peste ou doença e que seus registros se perderam no tempo. A arqueologia discordou. Em vários sítios de templos dos últimos anos do reinado de Akhenaton, os pesquisadores identificaram um padrão que não se encaixa na deterioração acidental. O nome de Nefertiti havia sido deliberadamente apagado das inscrições e substituído por outro, não em um único local, mas sistematicamente em vários monumentos, por mãos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E ao mesmo tempo, um nome antes obscuro começou a surgir: Nefer-Neferuaten, uma governante que governou brevemente entre a morte de Akhenaton e a ascensão de Tutankhamon. E aqui está o que muda tudo. Os marcadores gramaticais associados aos títulos reais de Nefer-Neferuaten são femininos. Os pronomes são femininos. As terminações verbais são femininas. Quem quer que Nefer-Neferuaten tenha sido as inscrições identificam consistentemente a governante como uma mulher. O egiptólogo James Allen passou anos analisando essas inscrições. Allen e vários outros estudiosos construíram uma argumentação cuidadosa, quase cirúrgica, que Nefer-Neferuaten e Nefertiti eram a mesma pessoa. Após a morte do marido, Nefertiti assumiu o trono com um novo nome e governou o Egito por direito próprio. Allen apontou detalhes após detalhes, como a duplicação de cartuchos, a escolha de epítetos e as terminações gramaticais femininas nos títulos reais, e a imagem é difícil de contestar. Há precedentes. Hatshepsut, a famosa faraó, também reinventou sua identidade real para manter o poder. Mas o que acontece a seguir é mais sombrio do que uma simples reinvenção. Dentro da tumba de Tutankhamon, o jovem rei, descoberta por Howard Carter em 1922, pesquisadores identificaram inúmeros itens com marcas de modificações apressadas e violentas. Em joias de ouro, sarcófagos e objetos funerários, inscrições originais haviam sido raspadas e substituídas. Pronomes femininos sobrescritos com masculinos, nomes apagados e regravados. Essas não eram marcas de deterioração. Eram ferramentas usadas às pressas por pessoas que precisavam fazer algo antes que alguém descobrisse. A conclusão é difícil de evitar.
Muitos dos tesouros mais famosos dentro da tumba de Tutankhamon não foram feitos para ele. Foram feitos para uma mulher que o precedeu, provavelmente Nefertiti, que reinou como Nefer-Neferuiten, e foram rapidamente reaproveitados para o jovem rei após uma repentina transição dinástica. Sua memória não foi apenas apagada, foi roubada, reatribuída, usada por outra pessoa. E aquele rosto em Berlim atrás do vidro sem nenhuma inscrição. Agora pergunte-se por que uma rainha que aparecia em todas as paredes dos templos do Egito foi retratada na mais bela era das esculturas sem uma única letra para identificá-la. Agora pergunte-se quem precisava dela sem nome. Um corpo com ossos quebrados. Se nomes podem ser apagados e tesouros podem ser redistribuídos. A pergunta que se segue é inevitável o que aconteceu com o corpo dela. Em 1817, exploradores no Vale dos Reis se depararam com uma pequena tumba inacabada posteriormente catalogada como KV-21. Dentro dela jaziam duas múmias femininas, sem nomes, sem objetos funerários reais, sem textos funerários. Uma das mulheres, designada KV-21b, jazia com o braço esquerdo cruzado sobre o peito na clássica pose real. Sua mão estava cerrada como se outrora tivesse segurado um cetro. Ela fora uma mulher de alto status, mas sua identidade era um completo mistério. Os restos mortais estavam muito danificados para as técnicas genéticas do século XX, e assim, por quase 200 anos, ela permaneceu anônima. Em 2022, uma equipe internacional de pesquisa aplicou o sequenciamento de nova geração, um método capaz de reconstruir perfis genéticos a partir de amostras muito pequenas e degradadas para abordagens mais antigas. Eles recuperaram com sucesso um perfil completo de DNA mitocondrial da cepa KV-21b. O DNA mitocondrial é transmitido apenas pela linhagem materna, sem diluição geração após geração. É uma das ferramentas mais confiáveis para estabelecer parentesco materno. O resultado foi um choque elétrico. KV-21b compartilhava uma linhagem materna com Tutankhamon. Ela não era apenas da realeza, mas também tinha parentesco direto por parte de mãe com o mais famoso rei menino da história. Ela poderia ter sido sua mãe, sua tia ou sua irmã mais velha. Quando essa descoberta é sobreposta à arqueologia existente do período, uma identificação se destaca muito acima das outras. A candidata mais plausível é Nefertiti, mas a identificação não foi o que incomodou a equipe forense. O que incomodou foi o próprio corpo. Quando a doutora Sahar Salem, da Universidade do Cairo, uma das principais egiptólogas forenses do mundo, realizou tomografias computadorizadas detalhadas do corpo KV-21b. Ela se inclinou em direção à tela e começou a catalogar o que estava vendo. E o que ela estava vendo não era decomposição natural. Ambos os braços estavam quebrados e torcidos para trás em ângulos anormais. A caixa torácica estava esmagada. O crânio apresentava fraturas em um dos lados, com bordas afiadas, típicas de um golpe direto e violento, não de milênios de pressão lenta sob os escombros da tumba que desabava. A conclusão de Salem foi que os ferimentos ocorreram no momento da morte ou muito próximo a ele. E aqui está o que torna tudo ainda pior. Uma caixa torácica esmagada pelo desabamento de pedras tende a fraturar em padrões arredondados e previsíveis, seguindo as linhas de pressão. As fraturas na KV-21b não seguiram esse padrão. Os braços torcidos e quebrados atrás das costas são consistentes com contenção. Um corpo mantido à força em uma posição que a mulher viva jamais teria assumido voluntariamente. As fraturas no crânio com suas bordas internas afiadas sugerem o uso de uma arma pesada com intenção. Nada disso condiz com um acidente. Uma mulher da realeza de alto status do final da 18ª dinastia geneticamente ligada à linhagem de Tutankhamon, enterrada sem nome em uma tumba que não correspondia à sua posição social. Seu corpo apresentava marcas de violência severa e deliberada. O busto em Berlim mostra uma mulher perfeita que nunca existiu. O corpo no KV-21 revela o que pode ter realmente acontecido com a mulher que o busto tentava representar. E isso nem é a pior parte, uma porta secreta dentro de um túmulo famoso. Existe uma teoria concorrente sobre o local de seu descanso eterno, e ela é de alguma forma
ainda mais estranha do que uma morte violenta em uma tumba sem identificação. Em 2015, o egiptólogo britânico Nicholas Reeves interrompeu um longo período de trabalho, debruçou-se sobre uma tela e fez um anúncio que deixou toda a comunidade científica em alerta. Ele acreditava que a tumba de Nefertiti poderia estar escondida atrás de uma parede dentro da câmara funerária mais famosa da história da humanidade, a tumba de Tutankhamon KV62. Reeves não chegou a essa conclusão por mera especulação. Ele passou meses analisando digitalizações de altíssima resolução das paredes da câmara funerária produzidas em 2014 pela empresa de digitalização Factum Art sediada em Madrid. Ele se sentava com aquelas imagens noite após noite, ampliando a imagem para além da superfície pintada, procurando o que o olho humano não conseguia ver, estando dentro da câmara. Por fim, nas paredes norte e oeste, ele as encontrou. Padrões lineares tênues, contornos sutis, geometria que não correspondia à textura natural do calcário. Pareciam portas seladas que haviam sido rebocadas e pintadas para desaparecer. Agora, é aqui que a coisa fica desconfortável. O túmulo de Tutankhamon é incomumente pequeno para um faraó. Seu layout rompe com as convenções de design reais padrão. Há claros indícios de que o sepultamento foi feito às pressas. A teoria de Reeves é que o túmulo foi originalmente construído para outra pessoa, provavelmente Nefertiti, e que quando Tutankhamon morreu inesperadamente por volta dos 18 ou 19 anos, os trabalhadores isolaram os aposentos do ocupante original e comprimiram o jovem rei no que era essencialmente a antecâmara. Em 2016, uma equipe de pesquisa japonesa, usando radar de penetração no solo, relatou anomalias atrás da parede norte consistentes com um vazio oculto. O Ministério das Antiguidades do Egito admitiu essa possibilidade com cautela. A notícia ganhou repercussão mundial. Em 2018, uma equipe italiana utilizou equipamentos de radar mais modernos, realizou uma varredura mais completa e concluiu que os sinais anteriores eram variações naturais no calcário e não câmaras. As duas conclusões nunca foram reconciliadas. Alguns pesquisadores apontam que o radar em rochas densas apresenta margens de erro significativas e que os ângulos de varredura e os métodos de interpretação podem produzir conclusões drasticamente diferentes. Reeves não recuou de sua posição nenhuma vez. As autoridades egípcias até hoje se recusam a autorizar uma investigação física da parede. A única maneira de resolver a questão seria perfurá-la, e perfurar uma das superfícies arqueológicas mais preciosas do planeta não é algo que alguém tenha pressa em fazer. Portanto, a possibilidade permanece. Ela pode estar repousando em silêncio do outro lado de uma fina parede pintada, uma câmara pela qual milhões de turistas passam todos os anos sem saber. Agora, imagine o busto novamente atrás do vidro em Berlim, um rosto sem nome e talvez ao longe no deserto, um corpo sem identificação. Duas metades do mesmo apagamento, separadas por 3.000 anos e um trecho de oceano. As filhas que desapareceram. Apagar uma rainha exige mais do que remover seu nome dos templos. Exige apagar as pessoas que carregam seu sangue, e o que aconteceu com as 6 filhas de Akhenaton e Nefertiti sugere que alguém compreendeu isso muito bem. Imagine-as nas paredes do antigo templo de Amarna, 6 meninas, Meritaten, Meketaten, Ankesenpaten, Nefer-Neferuaten, Tasherit, Nefer-Neferur e Setepenre. Elas estão por toda parte nos primeiros relevos, cenas familiares, procissões religiosas, cerimônias de Aton. Então, após o 12º ano do reinado de Akhenaton, elas começam a desaparecer uma a uma. Comecemos por Meketaten, a segunda filha. Por volta do 14º ano do reinado, ela morre. Há uma cena em uma parede preservada no túmulo real em Amarna que mostra seus pais lamentando sobre seu corpo. Akhenaton e Nefertiti estão curvados sobre ela, demonstrando abertamente seu luto, uma das poucas imagens íntimas e emotivas de todo o mundo antigo. Mas aqui está o detalhe que ninguém consegue explicar. Ao lado dos pais enlutados na mesma cena, está uma enfermeira segurando um recém-nascido. Não há inscrição explicando quem é aquele bebê. Não há registro da criança em nenhum outro lugar. Alguns estudiosos propuseram algo silenciosamente horripilante,
que Mekhetaten morreu no parto, possivelmente envolvendo um parente próximo da família real, uma prática conhecida das dinastias egípcias para manter a pureza da linhagem. A imagem congela aquele momento para sempre. Uma filha morta. Um bebê sem nome, dois pais que ainda não sabem que a dinastia está desmoronando sob seus pés. Agora, Ankhesenaten, a terceira filha, tem o destino mais documentado, e é esse que parte o coração. Após o colapso do regime de Amarna, ela ressurgiu com um novo nome, Ankhesenamun, e casou-se com seu meio-irmão Tutankhamon, em uma união política destinada a legitimar sua reivindicação ao trono. Eles eram crianças. Ele morreu jovem e sem filhos. Então ela fez algo sem precedentes. Ela pegou um estilete e escreveu uma carta ao rei dos Hititas, o império rival ao norte, implorando-lhe que enviasse um de seus filhos para se casar com ela, pois, como ela mesma disse, não se rebaixaria a casar com um servo. O príncipe hitita foi enviado. Ele foi assassinado a caminho do Egito. Então Ankhesenamun desaparece completamente dos registros. Sem túmulo, sem múmia, sem identificação. A última filha real de Akhenaton, Nefertiti, desaparece no meio da frase. As 4 filhas restantes quase não deixam vestígios, nenhum registro confirmado de suas mortes, nenhuma múmia definitivamente atribuída a elas. Das 6 filhas de uma das mulheres mais poderosas da história egípcia, o registro preserva apenas fragmentos, e as lacunas são muito nítidas, muito uniformes, para serem resultado de deterioração aleatória ao longo dos séculos. Isso não foi azar. Quando o general Horemheb chegou ao poder após o breve reinado do sucessor de Tutankhamon, lançou uma campanha deliberada para apagar o período de Amarna da memória egípcia. Ele não se limitou a apagar nomes das paredes dos templos. Removeu também as pessoas que poderiam dar continuidade a esse legado. Sem túmulos identificados, não há cultos funerários. Sem cultos funerários, não há continuidade política. Sem descendentes reconhecidos, a linhagem de Amarna deixou de existir no âmbito jurídico e religioso do reino. Um busto sem nome em um museu de Berlim, um possível corpo com ossos quebrados em uma tumba sem identificação. 6 filhas mergulhadas no silêncio. Isso não foi obra do tempo. Foi uma campanha e quase funcionou. O preço de uma linhagem divina. Existe uma camada final, e é a única que não foi criada por mãos humanas. Ela foi inscrita no próprio material genético da família e ajuda a explicar por que a dinastia desmoronou tão rápida e violentamente. Em 2010, um importante estudo publicado no Journal of the American Medical Association analisou o DNA de várias múmias ligadas a Tutankhamon. O objetivo era simples confirmar relações de parentesco. As descobertas foram muito além disso. Os dados mostraram evidências claras e repetidas de casamentos entre parentes próximos ao longo de várias gerações da 18ª dinastia. Isso era deliberado. Os membros da realeza egípcia casavam-se dentro de sua família imediata porque acreditavam estar preservando uma linhagem divina que remontava diretamente aos deuses. As consequências biológicas foram brutais. Gerações sucessivas de casamentos entre parentes próximos fazem com que genes recessivos prejudiciais se acumulem e se manifestem. Tutankhamon é o exemplo clássico. Tomografias computadorizadas de seu corpo revelaram um pé torto congênito, um arco plantar parcialmente colapsado no outro pé, evidências de doenças ósseas recorrentes e uma estrutura esquelética frágil. As bengalas encontradas em seu túmulo não eram cerimoniais. Ele precisava delas. Morreu por volta dos 18 ou 19 anos, quase certamente devido a uma série de complicações médicas que seu corpo não conseguiu mais combater. Em 2022, quando o perfil genético do KV21B foi adicionado à análise, uma mutação específica chamou a atenção dos pesquisadores. Está associada a distúrbios do tecido conjuntivo, condições que afetam o tecido que mantém os ossos, órgãos e vasos sanguíneos unidos. Pessoas com esses distúrbios ficam com hematomas com mais facilidade. Seus ossos quebram com mais facilidade. Elas sofrem hemorragias internas, mesmo com ferimentos que outras pessoas sobreviveriam. Agora, ao comparar essa descoberta com as evidências forenses de trauma violento no corpo de KV21B, uma possibilidade mais sombria surge.
Quem a atacou pode ter sabido o quão frágil ela era. Pode ter sabido que o que apenas feriria outra pessoa poderia matá-la. Há mais uma camada biológica. Análises de tecidos de múmias do período de Amarna mostraram níveis excepcionalmente elevados de mercúrio, arsênio e chumbo. Esses metais eram componentes dos pigmentos minerais amplamente utilizados nas pinturas dos templos e palácios do culto de Aton. A exposição prolongada danifica o sistema nervoso, enfraquece a resposta imunológica e degrada a densidade óssea. O próprio ambiente que Akhenaton e Nefertiti construíram ao seu redor, o deslumbrante complexo de templos banhado de sol e repleto de cores vibrantes, pode ter envenenado lentamente as pessoas que ali viviam. Não se tratava de uma conspiração, mas o resultado foi uma família governante com imunidade debilitada, ossos frágeis e expectativa de vida reduzida, presidindo uma revolução religiosa que o resto do Egito aguardava para desfazer. A dinastia não fracassou apenas politicamente, mas também biologicamente. E Nefertiti, por mais poderosa que fosse, não estava isenta de nada disso. O que o rosto realmente representa. Agora, sabendo de tudo isso, volte ao busto no Neues Museum em Berlim. Pare em frente ao vidro. Observe o rosto que o mundo pensa conhecer. Aquela escultura não é uma homenagem a uma grande rainha. Não se trata de uma celebração da beleza atemporal. É um objeto construído durante um período instável da história, com um propósito específico de propaganda. Preservada até os dias de hoje, quase que por acaso, pois alguém a deixou para trás na oficina de um escultor quando a cidade de Amarna foi abandonada e o deserto engoliu tudo o mais. O rosto externo é a versão oficial, a versão aprovada pelo poder. O rosto interno, como revelou a tomografia computadorizada, é mais próximo da mulher real, mas mesmo esse é apenas pedra moldada pelas mãos de um escultor. A verdadeira mulher parece cada vez mais ter sido o corpo no túmulo. KV 21 anônimo. Mutilado, enterrado em condições indignas da realeza de menor patente, quanto mais da rainha mais poderosa de sua época. Há um paradoxo nesta história, do qual é quase impossível desviar o olhar. As pessoas que apagaram o nome dela das paredes do templo reaproveitaram seus tesouros para uma sucessora adolescente, possivelmente emparedaram seu túmulo atrás de outro e eliminaram suas filhas. Dos registros históricos, conseguiram realizar quase tudo o que se propuseram a fazer. Seu nome praticamente desapareceu da história egípcia por 3.000 anos. Seu túmulo nunca foi identificado com certeza. Suas filhas quase nada deixaram para trás. Mas houve uma coisa que elas não conseguiram apagar, e a razão é quase mitológica em sua ironia. O busto sobreviveu precisamente por ser anônimo. Não tinha inscrição, não tinha nome. Estava em uma oficina de escultor abandonada nos escombros de uma cidade que a dinastia seguinte queria esquecer. Era algo que passava despercebido pelas pessoas que conduziam a campanha de apagamento, então elas o deixaram lá. A areia o cobriu. E 3.000 anos depois, um arqueólogo alemão a removeu do solo. O próprio anonimato imposto a Nefertiti após sua morte é a única razão pela qual sua imagem sobreviveu. Mas o busto não é de Nefertiti. A verdadeira mulher, conforme a ciência moderna, lentamente revela camada por camada, pode ter morrido violentamente, sido enterrada em desgraça e apagada da memória coletiva pelas pessoas que assumiram o poder depois dela. O DNA confirma sua linhagem. Tomografias computadorizadas revelam seu trauma. Análises químicas encontram os venenos de ação lenta nos tecidos de seu povo. O radar busca as câmaras onde ela ainda pode estar. Cada nova ferramenta remove mais uma camada da versão oficial. O rosto que emerge por baixo como o rosto de calcário escondido sob o gesso não é perfeito, não é sereno, não é eterno. É o rosto de uma mulher real, numa história real, rodeada de inimigos reais, cujo fim a história fez o possível para enterrar. A escultura mais bela do mundo não é o retrato de uma rainha. É a prova de um crime cuja vítima jamais foi identificada. Se esta história te emocionou, se mudou a forma como você vê aquele rosto por trás do vidro, inscreva-se e deixe um comentário abaixo. Diga-me o que você acha que aconteceu com ela. Ela foi assassinada por inimigos políticos. Foi selada viva atrás daquela parede na tumba de Tutankhamon? Ou será que ela ainda está lá fora, em uma câmara que ninguém teve coragem de abrir?